neste lugar. Nós iniciamos agora a nossa série Fé para Grandes Realizações. Grandes realizações é diferente de realizações grandes. Grandes obras é diferente de obras grandes. Obra grande fala de tamanho, fala de estatura, fala de estrutura, fala de mecanismo grande. Mas não é sobre isso. Nós estamos falando de grandes obras, de grandes realizações. Estamos falando de obras e realizações com sentido. Obras que você faz e tem sentido, tem propósito, tem querer de Deus, tem resultados espirituais, tem resultados grandes no Senhor. E para isso, há necessidade de uma ativação de fé na tua vida. Você precisa pôr em prática aquilo que Deus já entregou para você. E o que Deus já entregou para você foi a fé. A fé que o Senhor te entregou. 1 João capítulo 5, versículo 4. Projeta para a gente, por favor. 1 João capítulo 5, versículo 4. Vamos ler todo mundo junto? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu preciso de uma entrega muito maior. Eu estou disposto a entregar toda a minha energia, todo o meu tempo, todo o meu raciocínio, meu cognitivo aqui. E eu preciso que você entregue de fato. Quando eu perguntar, não é que eu estou querendo mexer com as suas emoções só não, tá? A gente mexe com emoção também. É emoção pura falar com Deus. Mas deixa eu te dizer, é de forma pedagógica. Você tem que repetir. É importante você se ouvir naquilo que você está falando, aquilo que você está declarando. E eu gostaria que você declarasse esse versículo, porque esse versículo é chave para a gente aqui hoje à noite. Vamos lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Será que você pode aplaudir a Jesus pela sua palavra? Glória a Deus. Aquele que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Quem é que nasceu de novo? Este capítulo não se inicia no versículo 4. Ele tem um contexto. E o contexto vai me falar exatamente quem é esse que nasceu de novo. Quem é esse que vence o mundo porque nasceu de novo, nasceu de Deus? É o versículo de número 1. Capítulo 5, versículo de número 1. Vai dizer, olha lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todos aqueles que entendem que Jesus Cristo é o enviado, é o ungido, é o Cristo, é o Messias, ele nasceu de novo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, se não for pelo Espírito Santo que está dentro do coração. Será que você pode declarar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida? Se você pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, há um novo nascimento que aconteceu aí. Você que nasceu de novo, você que nasceu de Deus, você crê que Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o enviado, a tua vida foi depositada nas mãos dEle. Você já disse para Ele: não se cumpra mais a minha, mas se cumpra a tua vontade. Eu não nasço agora mais da vontade da carne, eu não nasço agora na carne, eu nasço agora pela água e pelo Espírito de Deus. E agora, quando eu nasço de novo, existe um poder que me posiciona com autoridade contra esse mundo. É uma das bênçãos do novo nascimento. Não é a nossa oração, não é os jejuns que você faz. Tudo isso é importante, são disciplinas fundamentais para você andar, para você viver, para você se portar como cristão, com alguém espiritual. Você precisa jejuar, consagrar, vir para a igreja. Mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: aquele quando nasce de novo em Jesus Cristo, ele recebe uma nova natureza, ele recebe um novo estado, uma nova natureza. E essa nova natureza que você recebe do Senhor Jesus, ela te autoriza,
ela te coloca numa posição de mais do que vencedor. Mais do que vencedora. Então não me importa hoje o que você está sentindo a respeito da sua vida profissional, da sua vida sentimental. Não me importa hoje o que você disse para você mesmo hoje à tarde, que você é um derrotado, que parece que nada acontece para mim. Não tem como apagar essa nova natureza que você recebeu no Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. A sua natureza é de vencedor. Diga, Satanás, sim ou não, não me interessa. Não me interessa o que dizem as pessoas. A sua natureza diz que você vai vencer este mundo, que você já é vencedor diante das adversidades, das lutas, dos problemas, dos perrengues que você passa. Deus já te autorizou a ir e vencer com a natureza de mais que vencedor. Quantos mais que vencedores nós temos aqui? Levanta a tua mão e diga glória. Aleluia, mais que vencedores. Estas bênçãos que nós recebemos no presente é por causa do passado que Jesus realizou. Todas as bênçãos que a gente recebe agora e o que a gente vai receber no futuro dele é baseado na obra expiatória de Jesus Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nos garante vitória e o céu. Então, isso aqui tem um peso muito sério, muito forte, muito profundo para a gente, como vencedores. Nada muda essa sua situação de mais que vencedores. O primeiro nível de vitória tem a ver com aceitação. Você foi aceito por Deus. Essa é a tua primeira vitória, a tua primeira dimensão em vitória. Você já foi aceito por Deus. Eu sei que é de costume da gente dizer assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando você pôde mencionar essa palavra, eu aceito Jesus como meu Senhor, Jesus já tinha te aceitado faz tempo. Jesus já tinha dito a você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. O primeiro nível tem a ver, ele me aceitou e agora eu aceito essa condição que ele me deu. Mas olha que interessante o versículo 2 e o versículo 3, olha lá: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aquele que ama a Deus, ama aquele que de Deus é nascido. Então assim, é uma expressão profunda do novo nascimento. Não é que você fala melhor, não é que você ora mais bonito, não é que você vem na igreja muito mais vezes que os outros. Não, não, não. Qual é a expressão grande desse novo nascimento? Diga comigo: é o amor. É o amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e a todos que são gerados por Ele no Espírito. Amar aos meus irmãos, ao meu próximo. Não tem conversa. Não tem como dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Eu odeio ele, pastor. Essa palavra é muito forte, é errada. É contra a Bíblia. É feio demais. Expurga isso da tua vida. Você não odeia ninguém. Tem gente que é chata, que não dá para gostar. É verdade. Tem gente que é insuportável, não dá para gostar. É muito difícil gostar dessa pessoa. Tem gente que de cara a gente gosta. O Alex, eu conheci ele, de cara eu gostei do Alex. Interiorano, ali de Quatá, rancharia, não é? Porta, porteira, come pamonha. Já gostei de cara dele, do jeito dele. Tem gente que é mais difícil de gostar. É ou não é? Mas agora, irmão, não é uma questão de sentimentalismo. Gostei, deixei de gostar. Ei, não diga essa palavra odeia não, porque é feio demais. Porque nós recebemos um amor de Deus derramado pelo Espírito Santo na nossa vida, e a gente precisa aprender a respeitar, a amar, e saber nos conduzir e nos portar com muito respeito. Olha o versículo de número 2, né? Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, pesados. Pastor, é uma luta para gostar dele, para amá-lo. É uma luta para respeitá-la. É uma luta para encorajar esse, para encorajar o outro. Mas pode ver como o diabo faz ser muito leve a pessoa judiar da outra, falar mal da outra,
fofocar acerca de outras pessoas. É muito leve. É muito leve. Não, há um peso de pecado terrível. A gente precisa aprender a amar o nosso próximo, vigiar com a boca. Quando vai falar de um outro filho de Deus, quando eu for falar do Adriano, que eu fale com muito respeito, ele é filho de Deus. E ele tem um pai muito cuidadoso, sim ou não? Tem um pai muito amoroso. O Adriano é muito querido por nós, mas principalmente por Deus. Quando guardamos os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Para de reclamar porque não é. Pior é o pecado é penoso. O pecado leva à destruição. O pecado judia. O mandamento de Deus não. O mandamento de Deus é bênção sobre bênção. Diga glória a Deus. Olha lá. E aí sim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus. A expressão máxima do nosso amor a Deus é a nossa obediência. Diga obediência. Obediência aos mandamentos de Deus. Essa é a expressão máxima do nosso amor a Deus. E o versículo 4 vai dizer que o único jeito de vencer o mundo, olha só, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E quando eu digo para você, ele venceu o mundo, Jean, fulano venceu na vida, o que vem na nossa cabeça? O cara ficou rico, ganhou na loteria, é herdeiro. É isso que tem que vir na nossa cabeça? Fulano venceu na vida, está com a família nas Maldivas. É isso. Ele venceu na vida, passou num concurso público, está feito. É mesmo. Quanta gente com a vida destruída e está com milhões na conta. Quanta gente que é pobre, miserável, acabado, arrebentado, só tem uma coisa, dinheiro. Só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Fulano venceu na vida, é isso? É impossível vencer essa vida de outra maneira. Porque se o jogo dessa vida aqui é quem ganha mais dinheiro, irmão, não tem fim esse negócio. Qual é o limite? Qual é o final? Nenhum, quanto mais. Eu lembro do filme Wall Street, o antigão, 1990, o antigão do Wall Street lá. E o menino que estava começando na Bolsa de Valores, ali nos negócios, né? Trabalhando ali na Bolsa de Valores, ele chega para um grandão e diz assim, qual que é o seu número? Qual que é o limite aqui que você fala, agora parei, vou descansar? Ele diz, meu número é sempre mais. Aí foi a hora que ele desperta e ele fala, chega, não quero isso para minha vida. Eu vou ficar louco, eu vou enlouquecer aqui. Então, é sempre mais? Esse é o número? Porque se é sempre mais, não tem final. Quem é que venceu? Quem viaja mais? Quem conquista mais? Quem conquista mais mulheres? Quem conquista mais homens? Quem não tem final? Quem é mais famoso? Quem é o mais feliz, ou que aparenta ser mais feliz no Instagram, é esse que venceu a vida, que venceu o mundo. Mas a palavra de Deus me diz que existe uma maneira de vencer esse mundo. Existe uma maneira de vencer o cosmos. E a palavra para mundo aqui é cosmos. E essa palavra cosmos, ela tem muitos significados. Mas aqui em João, você vai entender muito bem o que ele está querendo dizer. Perceba comigo na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Olha o versículo 15 do capítulo 2. Eu vou ler com você até o 17. Olha que interessante. Pega essa palavra. Deus está querendo ativar a tua fé aqui esta noite. Está me ouvindo? Deus está querendo trazer a gente para um momento de maior intimidade, de maior profundidade. Deus está esperando. Porque se você não preparar as botijas, como é que vai vir azeite de Deus para você? Tem gente pedindo azeite de Deus, mas não tem botija, segurando botija nenhuma. Tem gente que está com a botija emborgada, está virada de ponta cabeça, e está pedindo azeite de Deus. E Deus está dizendo, prepara as botijas, tem azeite de Deus que está para descer sobre a tua vida. Então prepara o ambiente, prepara o caminho, prepara o coração, Pedro. É isso que Deus está falando para a gente aqui, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vai, porque tudo que há no mundo, presta atenção, o que é o cosmos aqui, na teologia joanina, né? Na cabeça do apóstolo João? O que é o mundo quando ele fala o mundo? João fala muito sobre o mundo, você vai entender, porque a Bíblia explica a Bíblia. Diga comigo assim, a Bíblia explica a Bíblia. Não, quem explica a Bíblia não é o pastor, não é o rabino, não é o sacerdote.
A Bíblia explica a Bíblia, fica tranquilo. Você tem que procurar. Eu posso te ajudar a ofertar o meu tempo aqui, a abençoar a sua vida, a te ajudar a ler a explicação da Bíblia acerca dela mesma. Essa é a minha função aqui com você hoje. Olha lá, porque tudo que é no mundo, o que é o mundo, João? Apóstolo João, o que é o mundo para você que fala toda hora de mundo? Aí ele vai dizer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que é essa palavra concupiscência? Desejo, desejo. Desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele está querendo dizer então que esse mundo não é o cosmos, não é no simples fato de estrelas, céu, lua, sol, planetas. Não, ele está falando de um sistema. É o sistema que rege as nossas relações sociais, as nossas vidas. Há um sistema que rege o Brasil. Você não é bobo. Você está vendo, você está percebendo. As inseguranças jurídicas. Você está percebendo as ideologias políticas. Você está percebendo ideologias sendo aplicadas na economia. O que vira? Você está percebendo que é tudo alguma coisa por trás. Há uma intencionalidade. O Brasil é milionário, bilionário, trilhardário, zilhardário. O Brasil, irmão, é um negócio tremendo de rico. Senão a gente já tinha quebrado faz tempo. O jeito que está o Brasil hoje é pensado, é intencional para estar do jeito que está. Não tem outra explicação. Mas aqui se levanta um povo. Não é para ficar falando mal, mas é para levantar as mãos e denunciar pecados e clamar a Deus dizendo: Deus, sara a nossa terra. Entra com poder nesse sistema mundano, esses desejos dos olhos, esses desejos da carne, essa soberba da vida, isso tudo que não procede do Pai, mas está enraizado no coração do brasileiro, do prudentino. Esse sistema, João diz que é o mundo. Você não é maior do que as pessoas porque você não está no mundo, não está nesse sistema, mas você está acima desse sistema. Se você segue a palavra, você está acima desse sistema. Você não responde como esse sistema aqui responde. Você está acima desse sistema mundano. E as pessoas que estão debaixo desse sistema aqui, não tem jeito, você governa sobre o sistema. Onde você chega então, esse sistema não te governa, mas você chega e governa para a glória do nome do Senhor. Ninguém vai tirar esse poder da minha governança nesse sistema, sobre esse sistema, acima desse sistema. Então, agora, a gente vive por revelação. Isso aqui eu tenho falado algumas vezes ali na nossa congregação em Santo Expedito. Eu preciso continuar batendo nessa tecla para todos que me ouvem. Porque esse sistema aqui me faz andar por instinto. Aí você fala: pastor, instinto lembra animal. E é mesmo. Tem gente, tem classes de pessoas que você fala, esse grupo, esse ambiente é brasileiro. É ser humano. Não consegue entender a linguagem, a linguagem do amor. Não consegue entender a linguagem da compaixão. Só entendem uma linguagem, a linguagem da violência. Se você fala aqui com Feitosa trabalha no sistema prisional. Manuel, outros irmãos. Tem gente que entende só a linguagem da violência. Não consegue entender outra linguagem. É gente que vive por instinto. E muita gente que está fora desse sistema prisional está pior do que quem está lá dentro. Vive no sistema e às vezes usa gravata, às vezes usa terno, às vezes tem uma Mont Blanc aqui no bolso, uma caneta cara, banhada a ouro, com diamante, mas vive de instinto. Eu quero, pega. Não gosto, mato. É do meu jeito, eu faço. Esse é o sistema do mundo. Esse é o desejo da carne. Tem gente que vive por instinto. Aí tem gente que sobe um nível, um degrau aí, e ele vive agora, não é por instinto, mas tem muita gente vivendo por intuição.
Eu vivo por intuição, pastor. Eu estou intuindo que eu preciso ser melhor aqui em casa, vou começar a fazer isso, vou fazer aquilo, não está dando certo, vou fazer de outro jeito, minha intuição estava errada, e se engana muitas vezes. Quem vive de intuições acaba se enganando. Ei, nós não fomos chamados para viver nem de instinto, nem de intuição. Nós somos chamados para vivermos de revelação. Há um povo chamado na terra de filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Até a natureza geme na manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus vivem por revelação. Revelação, é isso. É olhar acima da margem da mediocridade, da condição. É uma condição diferenciada. A sua natureza é diferente. A sua natureza é diferente. Sabia que você tem que responder? Você tem que colocar na tua boca como resposta para muitos questionamentos no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente dentro de casa, no seu ambiente na rua, no seu ambiente às vezes até dentro da igreja. Por que você não responde na mesma altura? Porque a minha natureza é outra. Mas por que você não arrancou o cabelo da cabeça daquela mulher ainda? Porque a minha natureza é outra. Por que você não quebrou ele no pau ainda? Porque a minha natureza hoje é outra. A minha natureza hoje é outra, diga glória a Deus. E por que você não está falando isso? Por que você não está falando aquilo? Olha a oportunidade que surgiu de você subir cargos aí na sua profissão. É só enganar um ou outro e você vai responder, você não está entendendo. A minha natureza é outra. Eu sou filho de Deus, levante a mão. Eu sou filho do Rei. Aleluia. Natureza é outra. Eu não me vendo, eu não me alugo, eu não caio nessa bobagem, eu não caio nessa armadilha, eu não caio nessa arapuca. Eu sou filho de Deus e Deus tem me guardado com muito carinho. Diga glória a Deus. Aleluia. A gente vence os desejos ardentes. Em outra tradução, em um comentário vai dizer: a gente vence os desejos ardentes da carne. Aquilo que atrai, aquilo que arrebenta a tua casa, aquilo que arrebenta a tua família, aquilo que arrebenta a tua vida profissional. Sabe os desejos da carne, aquilo que está borbulhando dentro de você? A gente vence em nome de Jesus, pela oração, pela consagração, pela fé. Pela fé. A gente vence os apetites dos olhos. Lembra de Eva? Eva viu que aquele fruto era bom de se comer. Satanás disse: pode comer, você vai se tornar como Deus, você vai ter discernimento entre o bem e o mal. E Eva, olhando para aquele fruto e vendo que era bom de se comer, encheu os olhos de Eva. Eva olhou e desejou aquilo que estava à sua frente. Não é agora o que está aqui, é o que está fora, investindo contra a sua vida. Eu não sei quantas coisas estão fora investindo contra a tua vida, mas uma coisa eu sei: o segredo é a utilização da sua fé. É você buscar o Senhor com todo o coração. Os apetites dos olhos. Quando eu abro o Instagram, se eu permitir que os meus olhos fiquem vendo coisas que não prestam, já já eu estou desejando, já já chega a inveja, já já chega os ciúmes, já já chega tudo aquilo que não presta. Por isso a gente tem que cuidar dos nossos olhos mesmo, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, não aceita. Agora, a soberba da vida, em outra tradução, um comentário vai dizer que a soberba da vida é o fascínio do que você assiste perto de você, começa a te seduzir, começa a te encantar com o brilho, começa a te envolver. Isso aí eu falo do poder, a sensação do controle. A sensação do controle, ela é enganadora, mas ela é igual uma droga. Você vai sempre buscando controle. Mulheres, toma cuidado com isso. Homens, toma cuidado com o poder. O poder embriaga, já ouviu isso? Que o poder embriaga? O poder embriaga demais. A gente precisava resetar, você sabe o que eu estou falando, a gente precisava resetar a nossa política. Não é uma questão mais de trocar de político e colocar outro, não dá, a gente viu que é o sistema, é a estrutura. Você sabe do que eu estou dizendo.
A estrutura, o jeito que está engendrado, não dá. Por isso que eu espero um reino que não venha dessa terra para me responder aos anseios do meu coração. O reino que eu espero é o reino dos céus, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que um dia vai descer sobre nós. Você está entendendo? Eu não estou falando do governo A, do governo B. Eu estou dizendo uma coisa: o governo que vai durar para sempre e é perfeito é o governo de Jesus. Aplauda o governo de Jesus, porque Ele merece. É o governo de Jesus. Cumpra-se em mim o teu querer e a tua vontade. Será que você pode dizer isso para Deus? Cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Esse é o mundo vencido por quem usa a fé que Deus deu. Diga: esse mundo é vencido pela minha fé. Diga: pela minha fé. Deus quer te ajudar a alcançar uma fé ativa, uma fé que seja para grandes realizações, uma fé que seja completamente voltada, uma fé com uma margem cheia, abundante, porque fé é dado em medida. Por isso que Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, porque é possível ter uma fé menor do que um grão de mostarda, é possível ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, maior que o grão de mostarda, há uma medida de fé. Por isso que os discípulos disseram para Jesus um dia: Jesus, aumenta-nos a fé. É pequena a nossa fé. Jesus diz para eles: homens de pequena fé. Mas eles disseram: Senhor, então aumenta-nos a fé. Nós entramos aqui neste lugar dizendo: eu não sei muito bem a medida de fé que eu estou, mas uma coisa eu peço ao Senhor: derrama fé no meu coração, para não errar contra ti. Põe dentro da minha alma uma convicção poderosa de quem o Senhor é, e daquilo que o Senhor tem para a minha vida, e grandes coisas o Senhor fará, através da minha vida e da minha família. Fé. Eu consigo vencer através da fé. O que é a fé? A fé é a nossa inteligência espiritual. Você já ouviu falar de inteligência emocional? Já ouviu falar de inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é do que você discernir o que você está sentindo na hora. Você discernir os seus sentimentos, as suas emoções, conseguir nomeá-las. E no momento certo, você discernir que está sentindo tudo isso, e saber controlar, se conduzir. Essa habilidade que você tem de discernir os seus sentimentos, as suas emoções, mas não somente isso, você gerir em determinados momentos as suas emoções. Agora, fé é a sua inteligência espiritual, é a capacidade dada por Deus de você discernir tempos e estações que você está passando, de você discernir o ambiente onde você encontra, de você discernir as investidas do inimigo e desse sistema mundano contra a tua vida, e você poder enxergar por revelação, não por intuição, mas por revelação de Deus, e você caminhar debaixo dessa revelação do modo mais apropriado possível para cada circunstância. Isso é inteligência espiritual. É você vai recebendo essa capacidade de Deus. Você vai dizendo: eu estou entendendo o que eu estou passando aqui. Deus está me trazendo revelação do que eu estou passando, do momento que eu estou enfrentando. Vocês sabem muito bem o momento que nós enfrentamos a minha família o ano passado. Eu perdi uma sobrinha. Deus recolheu uma sobrinha nossa. 72 dias de vida. Deus levou para si. A gente ficou aqui com cara de ué. Ficou um vazio aqui. Sabe o que segurou a minha família? Tem segurado a minha casa, a minha família, meu irmão, a casa do meu irmão? A fé em Jesus Cristo. É a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E eu posso até não entender muita coisa, mas eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Diga: eu escolho confiar. Diga: eu escolho confiar. Posso até não entender, mas eu escolho confiar. Aplauda ao Senhor Jesus, porque você escolheu confiar. É você discernir
o tempo e as estações que você está passando, e você buscando em Deus revelação, você anda debaixo dessa revelação de Deus, desse tempo de Deus. É tempo de confiança, é tempo de entrega completa. E é assim que a minha família se portou. Isso é inteligência espiritual, fé é isso. Eu me lembro de uma irmã uma vez, ela dizendo para mim, junto com o marido dela, estava o casal no gabinete, e ela dizendo assim, em lágrimas, ela dizendo assim: pastor, eu não estou querendo que ele resolva todos os problemas, pastor. Não é essa a questão. Ele não entende a minha briga com ele, como serva de Deus. Eu não quero que ele resolva tudo, mas eu quero que ele entre no quarto, pastor, e traga uma resposta de Deus para o nosso coração. Aquilo me apertou, aquilo me falou muito sério, aquilo me trouxe um temor da minha responsabilidade como sacerdote da casa. Ela era sacerdotisa da casa também. Mas sabe, quando é só o outro, é só o pastor, é só o profeta, é só a profetisa, é só o cantor que tem palavra de Deus para a tua casa, está errado. Aquela mulher estava correta, aquela mulher não estava terceirizando, aquela mulher não estava pedindo para ele ficar terceirizando palavra de Deus para dentro da casa dela. Ela não estava querendo se expor para mais ninguém. Ela estava dizendo: amor, marido, por favor, eu não estou esperando que você faça milagre aqui, mas eu estou esperando que você entre dentro do teu quarto, feche a tua porta, ouça a voz de Deus e saia de lá de dentro dizendo: eu sei em quem tenho crido, e Deus tem uma resposta poderosa para a nossa vida. É isso é inteligência espiritual, isso é busca por viver uma vida em fé de verdade. Fé, temos confiança que nós podemos avançar, apesar das resistências, não é só se defender não. E aí eu estava conversando com uma irmã hoje à tarde, e ela me deu essa liberdade, porque eu já estava com isso no coração queimando, e fé é isso, porque uma coisa é ver o mar vermelho se abrindo, meu Deus, glória a Deus. Outra coisa é ter fé suficiente para colocar os pés em terra enxuta e começar a caminhar no campo do milagre, confiando que esse mar não vai me afundar, não vai me triturar, não vai me arrebentar. Uma coisa é dar glória a Deus com o mar vermelho aberto, outra coisa é ter fé suficiente para caminhar no meio do mar, dizendo: o meu Deus tem sustentado as águas, o meu Deus tem guardado o meu coração, o meu Deus tem fortalecido a minha vida, e as minhas convicções, todas elas estão num Deus que é fiel. Isso é caminhar por fé, é caminhar por uma fé ativa, não é só uma fé reativa. Tem gente que vive uma fé só reativa. Eu vou te dar exemplos aqui. O inimigo, pastor, está furioso contra a minha vida, então usa da tua fé, irmão. Só usa a fé como escudo. E a Bíblia diz que a fé é um escudo, e a pessoa diz: é só para defesa. A Bíblia não está dizendo que fé é só para defesa. João vai dizer que a fé é o que vence o mundo. Tem gente que está vivendo uma fé só reativa, uma fé só para resiliência, uma fé só para suportar o sofrimento e a dor, uma fé que só serve para te manter. Eu desmoronei, pastor, eu estou desmoronado. Agora essa fé vai me ajudar a levantar na mesma posição, agora com dores, com traumas, com dificuldade. Ele para ali, ela para ali. Muitos cristãos vivem apenas uma fé reativa, uma fé que toca o barco, uma fé que faz uma manutenção do seu estado espiritual medíocre, da sua vida profissional medíocre, da sua vida espiritual meia boca, do seu jeito de criar os filhos e ter o seu casamento do jeito que dá. Eu vou tocando a vida pela barriga, eu vou tocar do jeito que dá para ver como é que fica, e sempre fica pior. Deus, Ele está me dizendo que fé não é só para defesa, não é, porque Deus disse para o povo: ei Moisés, diga ao povo que está olhando deslumbrado com o mar vermelho aberto, diga ao povo que marche, diga ao povo que caminhe e dê passos de fé para frente no campo do milagre. Ei Moisés, fala para eles andarem,
Diga ao povo: para avançar nesse mundo é preciso ter fé. Não é ter fé na fé, não é ter fé naquele que tem fé em Deus, é para você ter fé no Senhor que tudo pode. E não é uma fé só de defesa, uma fé só para suportar, uma fé de resistência. O inimigo e as lutas estão vindo, e eu estou usando a fé. Chega, irmão, até quando? É sempre se escondendo, é sempre debaixo da cama, é sempre usando a fé. Deus te deu fé, e Deus quer ativar a tua fé, não apenas para a defesa, mas para o ataque também. Não sei se você está lembrado, mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não está falando de ataque do inferno, está falando da defesa do inferno. Imagine um castelo das trevas, e eles estão trancados lá dentro, fecharam a porta, trancaram com cadeado, e a igreja de Jesus está querendo picar o pé na porta, abrir ali dentro, tirar as almas do inferno e colocar no paraíso. Quem está entendendo aqui? As portas do inferno não prevalecerão. Esta igreja está em ataque. É hora da gente atacar, irmão. É hora da gente avançar, irmã. Até quando essa posição de defesa, de medo, acuado? A fé não te leva até aí, a fé te leva para muito mais longe. Josué capítulo 6, versículo 20, e o versículo de número 21, vai falar disso, vai falar desse ataque, vai dizer que toda vergonha, que toda opressão, é possível virar plataforma da tua vitória. Toda a tua vergonha, toda a chateação que você passou no dia, toda a humilhação que você enfrentou, todas as questões na tua vida que te paralisaram, é possível se transformar em plataforma de vitória para você. Ei, talvez esteja paralisando você. Olha o versículo de número 20 do capítulo 6 de Josué, diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. As muralhas eram um símbolo de vergonha para o povo de Israel. Chegou até agora aqui, e agora está preso para o lado de fora. Como é que invade Jericó? Olha o tamanho da muralha. Parece que passavam duas carroças, uma do lado da outra, em cima da muralha. Sabe que a muralha era grossa? Sabe que o povo com espada, com pedra, vai conseguir derrubar uma muralha dessa? Talvez você esteja dizendo: pastor, por isso que eu fico na defesa. O senhor não viu o tamanho da muralha? Eu estou ao pé da muralha chorando. Eu estou ao pé da muralha da minha humilhação, chorando, me lamentando. Eu estou ao pé da minha muralha, das minhas rejeições, dos meus traumas, das minhas questões por resolver. Eu estou aos pés da muralha, dizendo: é intransponível. Mas o Senhor não chamou você para ficar do lado de fora das muralhas, com uma pequena fé, dizendo: mas pelo menos aqui eu estou protegido. Não, Deus disse: cerque essa cidade, e comece a dar voltas nessa cidade, pois eu vou dar vitória para vocês. Não é uma vitória apenas para a defesa, mas é uma vitória para a conquista. É uma fé e poder para a conquista. E eles começaram a gritar, e ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Verso 21, tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto os homens como mulheres, como animais, velhos, bois, ovelhas, jumenta. Ei, meu irmão, aquilo que parecia intransponível, muralha gigante, agora está embaixo, e eles estão com os pés em cima, dizendo: a minha fé é para conquistar, a minha fé é para avançar, a minha fé é para marchar, é para andar. Comece a ativar a tua fé aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero você saindo daqui dizendo: eu recebi fé, Mariana, eu recebi fé, e agora eu vou conseguir ter um pouquinho mais de ânimo para a semana que vem. Não, meu irmão, você está recebendo fé nesse tema, nessa série. É para você sair e dizer: eu vou reconquistar territórios que foram tomados pelo inimigo da minha vida, em nome de Jesus. Esteja revoltado aqui
esta noite, esteja aqui hoje à noite completamente dizendo: basta, eu quero tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu não quero nada menos do que Deus preparou para a minha vida. Mas sabe o que é certeza absoluta, Pedro? Eu tenho certeza absoluta que Deus preparou um mover tremendo para a geração da minha filha Lara. Eu descanso nisso. Minha filha vai desfrutar de um grande avivamento, de um mover de Deus tremendo. E eu oro por isso. Eu digo: Deus, vai lá, usa essa geração com poder, faz algo tremendo através da minha filha e dessa geração. Olha essas crianças, irmãos, não é a igreja do futuro não, é a igreja do presente. Mas eu sei que quando elas estiverem com a fé ativada, ninguém vai segurar, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Mas a minha oração também, sabe qual é? Não deixa passar essa minha geração sem que a gente veja a tua gloriosa mão fazendo coisas sobrenaturais sobre nós. Eu quero ter histórias para contar ainda para os meus filhos, para os meus netos, das grandes obras que Deus fez através da minha vida e na minha vida. A fé que Deus quer liberar sobre a tua vida será tão grande que você ainda vai contar para os seus netos as coisas que Deus está realizando através de você e em você. Chega de uma fé pequena, medíocre, que só se defende, que só serve para o básico, para a manutenção. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Irmão Francisco, eu estou acabando. Ele diz o seguinte, que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não pertencem a esse sistema do mundo. Eu não respondo igual. Elas não são carnais. As armas que Deus deu para mim, Deus deu para você. Pega a sua arma lá, fazendo um favor, pega a sua arma lá. Sua arma não é carnal. Elas não são carnais, Alex. Mas fica tranquila. Ela não grita igual outros gritam contra você. Elas talvez, a sua arma humana e carnal não seja tão forte como a arma carnal de outra pessoa. Fica tranquilo. As suas armas podem não ser carnais, mas as armas que Deus deu para você, Pedro, Ana, são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Levante a tua mão comigo. Quem está entendendo essa palavra, fica de pé comigo na presença do Senhor. São poderosas em Deus. E são poderosas para quê, Alex? São poderosas para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ei, as suas armas são espirituais. As armas que Deus colocou nas tuas mãos, ela é ativada pela tua fé. É hora de você reconquistar territórios que foram tomados, que foram roubados, sabia? Que foram roubados pelo inimigo, pela vida, não sei. E talvez você diga assim: mas que territórios são esses, pastor? Às vezes são coisas tão simples. É o que aconteceu na tua vida, que você não consegue mais se relacionar com ninguém. É o que aconteceu na tua vida, você não dirige mais. Eu não dirijo mais, pastor, eu dirigia, eu não dirijo mais. Esse território foi conquistado pelo inimigo da sua vida, te limitando. O que é que foi tomado de você? O que é que foi tomado de você? Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração nesta hora. Eu quero que você comece a pensar aí, o que é que foi tomado de mim? E é verdade, eu não aceito mais, eu não aguento mais ser um menino amedrontado atrás do carro, ser a menina amedrontada debaixo do cobertor, fechada no banheiro, no chuveiro. Eu não quero mais ser essa menina amedrontada. Eu já tenho mais de 30 anos, tenho mais de 40 anos, tenho mais de 50 anos. Não quero mais ser essa menina amedrontada com uma fé só para manutenção, não.
Eu quero conquistar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero utilizar a minha fé de uma forma muito mais ativa, poderosa. Eu irei vencer o sistema desse mundo. E as armas que eu vou utilizar não são carnais, são espirituais. Deus vai ativar a tua fé aqui esta noite. Deus vai mover fé no teu coração. Deus quer levantar a tua inteligência espiritual e abrir as tuas visões espirituais e dizer: você vai enxergar além do natural, porque você não vive por aquilo que você vê, você vive por fé, por aquilo que crê. Pensou aí? Agora sai do seu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus, enquanto o Alex ministra e canta. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Eu quero ativar a minha fé. Eu quero conquistar territórios que foram roubados de mim. Aquilo que foi tomado da minha vida eu não aceito mais. Eu vou começar a dar passos de fé e eu vou pisar o campo do sobrenatural. Ei, você em casa, por Ele que eu estou gastando a minha vida. sai do lugar, vem aqui.